Fala, cozinheiro de plantão, tudo bem? Hoje nós iremos trazer para vocês um delicioso grissini. Isso mesmo, vocês vão ver, é uns palitinhos compridos e crocantes, vai ficar uma delícia. Ele é bem simples e prático de fazer, muito gostoso. Vale a pena fazer aí para um lanchinho da tarde, para você levar aí para um piquenique, levar para uma festa. Aí vai ser da criatividade de vocês aí o que vocês vão querer utilizar. Vocês vão ver que vai ficar, ó, uma delícia. E vamos apresentar os ingredientes. Vem comigo. E para o nosso grissini, nós iremos utilizar 250 gramas de farinha de trigo sem fermento, 3 gramas de fermento biológico seco, 5 gramas de sal, de 140 a 150 gramas de água, ou seja, meia xícara de água. Aí você vai colocando aos poucos, porque tem farinha que ela tem alta hidratação e tem farinha que tem menos hidratação. Aí vocês vão colocando que a massa não pode ficar muito mole nem muito dura. 30 gramas de azeite de oliva. E para nossa cobertura, eu irei usar 30 gramas aproximadamente de gergelim. Agora, pessoal, aqui numa tigela, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos colocar a farinha, o fermento, o sal, e nós vamos dar uma mexida com o garfo para poder arejar a farinha, para deixar a massa mais leve. Vai fazendo assim, ó, deixar a farinha bem arejada junto com o fermento e com o sal. Aí você despeja a água e o azeite. E no começo, vocês vão se misturando com uma colher, para misturando os ingredientes. Aí eu quero falar uma coisa que eu aprendi sobre essa receita, do nome grissini. Ele é o plural da palavra grissino. Você come um grissino ou 2 grissini. Não existe grissinis. Para a tradução em português, no plural, você diz grissinos. Isso é uma dica aí que eu aprendi, tá? Fazendo essa receita aí. E chegando nessa parte aqui, a gente vai misturando com a mão aqui, ó. Começa de baixo para cima, para a farinha ir agregando na nossa massa. E já nós vamos jogar isso aqui para a bancada. Agora nós vamos sovar por 5 minutos. Aí você pega essa parte da mão aqui, certo? Estica assim um pouquinho, volta ela, aí você pega essa parte aqui, ó, e faz de novo, ó. Não precisa rasgar, e vai repetindo o processo por 5 minutos. Se tiver grudando na bancada, aí você polvilha um pouquinho mais de farinha. Nós vamos fazer assim, terminar aqui, ó, vai boleando ela aqui, finaliza aqui. Ó, que massa bonita que fica. Ó, tá vendo que a massa ela rasga com uma certa facilidade, porque nós não atingimos o glúten dela, né? Então agora que o objetivo nosso é para que ela fique uma massa bonita aqui, ó. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, vai fazendo esse movimento numa tigela, né? Vocês pegam e vão fazer o seguinte, nós vamos deixar fermentar agora. Com um pouquinho de óleo aqui, ó, nós vamos dar uma untada nela aqui embaixo. Vamos pegar a massa, colocar ela aqui, ó, vira ela aqui, ó, para criar uma película. E vire ela aqui. E com um pano úmido, pessoal, agora nós vamos deixar fermentar por 1 hora. E daqui a pouco a gente volta. Já passaram assim 1 hora. Nós vamos untar a nossa forma com manteiga. É só passar a manteiga aqui. Nós vamos untar primeiro. E agora nós vamos fazer aqui, ó. Vamos tirar aqui. A massa não cresce tanto por conta do azeite. E o nosso objetivo principal aqui é o sabor da massa. Aí aqui agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos cortar a massa ao meio. Pode ser com uma espátula ou com uma faca lisa. Nós cortamos aqui. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui uma massa. Vai fazer assim. Aí a gente já finaliza aqui com as mãos, ó. E a mesma coisa nessa daqui. A gente força aqui. Vai fazendo assim, ó. Pega essa parte aqui. Vai prendendo. E aqui agora a gente finaliza com a mão. Que bonita que ficou a massa. Essa massa, enquanto nós trabalharmos com uma massa, a outra nós vamos pegar e enrolar no papel filme para ela não ressecar. Se tiver muito quente, aí vocês podem colocar na geladeira. Aqui a gente coloca no papel filme e vamos reservá-la. Aqui agora com as pontas do dedo, ó, nós vamos abrir ela e fazer um círculo. Com o rolo, a gente vai fazer assim, ó, do meio para frente, a gente vai abrir na massa. Ó. Se você observar que está grudando, aí você coloca polvilha com um pouquinho de farinha, mas não muito para não ressecar a massa.
Aí pessoal, o meu aqui ficou com um retângulo de 20 centímetros por 10. Aí aqui a gente divide ao meio, dividir ela em 3 partes. Aí vai ficar daí 6 pauzinhos. Nós vamos enrolar assim, ó, com a ponta dos dedos, até chegar a 30 centímetros mais ou menos. Na verdade, aqui o tamanho vocês vão escolher o tamanho que vocês quiserem, da sua preferência. Nós vamos molhar um pouquinho a massa com água, e também pode usar um borrifador, que é para os grãos grudarem na massa. A gente vai pegar o gergelim e vai fazer isso aqui, ó, que daí a hora de assar, ele vai ficar tostadinho. O que sobrou ali, ó, aí vocês viram, para os outros grudarem também embaixo. E aí vamos colocando na nossa forma. Aqui lembrando que nós vamos fazer com 2 sabores, de gergelim e calabresa com orégano. Agora com a outra massa nós vamos fazer a mesma coisa, só que nós vamos fazer com sabor diferente. E nós vamos fazer com calabresa em flocos e gergelim. Aí mesmo esquema, ó. Massa tá aqui, a ponta dos dedos. Sempre do meio das pontas. Essa daqui nós vamos fazer um pouquinho diferente. Ela ficou 25 centímetros por 10 e meio centímetro de diâmetro. Nós vamos pincelar na nossa massa um ovo com um pouco de água batido. Passa lá em toda a extensão da massa, inteirinho. Vai pincelando. Isso. Nós temos calabresa e orégano. A gente vai pegar um pouquinho assim, ó, e de cima assim, ó, a gente vai fazendo assim, ó. Em toda a extensão da massa, Arthur. Vai fazendo e vai espalhando. Isso. No meio, nós vamos cortar ao meio, sempre com uma faca lisa ou com uma espátula. E nós vamos fazer, aí depois aqui a gente vai dividir em 3. Esse aqui é uma outra técnica que eu vou ensinar. Aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar aqui, ó, e nós vamos trançar, ó. Fazer uma trança. Ó, pessoal, então vocês vão virando assim, ó. Aí aqui, ó, vocês apertam a ponta, porque o que vai acontecer? Ela vai crescer um pouco, não muito, mas você sempre aperta a pontinha só desse aqui que está trançado, tá? Nós vamos levar ao forno por 30 minutos, pré-aquecido a 250 graus. Pessoal, olha só como é que ficou isso aqui. Vou pegar um aqui para vocês verem. Eu fiz 2 sabores, um só com gergelim e o outro com calabresa e orégano. Então tem que ser grãos pequenos para que aderam melhor na massa para poder assar direito. Essa massa ela requer esses grãos menores que fica mais fácil. Quinoa, lixia, aí o que vocês quiserem. Esse aqui vocês podem colocar também, ralar por cima, queijo parmesão, que também vai ficar divino. Agora aumenta o som e sente só o barulho dessa crocância. Vou colocar aqui perto do microfone, ó. Que delícia, um espetáculo. O gergelim ficou tostadinho, ele fica crocante por fora e macio por dentro. Esse é o objetivo de nós colocarmos uma temperatura mais alta, porque se você deixar ele na temperatura muito baixa ou deixar muito tempo, ele vai ressecar e não vai ficar gostoso. E eu vou experimentar agora também o de calabresa. Que sabor gostoso. Uma massa, ó, sensacional. Vale muito a pena fazer. Eu acho que vou ficar aqui comendo o tempo todo aqui com vocês. É muito bom. Ah, pessoal, tem um detalhe. Quero mostrar para vocês uma coisa. No trançado, quando eu trancei esse aqui, eu não apertei direito as pontinhas. É importante vocês prenderem bem a pontinha para que ele não aconteça isso, para que ele não desenrole. Esse aqui eu já prendi melhor e já ficou enroladinho, tá vendo? Se eu tivesse prendido um pouquinho melhor ainda, ele teria ficado mais trançado. Então, lembre-se, aperta sempre as pontas na assadeira para ela não correr o risco de desenrolar na hora do forno. Ele cresce um pouquinho, mas nem tanto. Eu fiz com 30 centímetros de comprimento, você pode fazer menor se quiser. É isso, espero que tenham gostado da receita. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!